Shalom, shalom, queridos, vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube. Aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando para mais um vídeo abençoador para a sua vida, para que você possa receber e ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Ainda aqui com cara de sono, estou na Colômbia, em Bogotá, e a voz ainda meia. Tem que sair para um congresso daqui a pouco e tinha que gravar esse vídeo hoje, porque nós falamos que gravaríamos esse tema hoje ainda, que é suicídio. Esse tema faz parte da nossa série de ministrações que se inicia 50 tons de vida. E vamos, através desses vídeos, alcançar pessoas, abençoar vidas para a glória de Deus, tá bom? Peço que você, no começo do vídeo, já curta o nosso vídeo, dá um joinha aí para nos abençoar. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, você faz isso, se inscreve no nosso canal, para que você acompanhe toda a série 50 Tons de Vida, recebendo a notificação quando ela chegar aí, quando nós lançarmos o vídeo, ela vai chegar aí para você. Ontem eu estava preparando essa mensagem, o tema e o que fazer com ela, e eu percebi que não dá para falar o assunto todo em um vídeo só, porque ficaria muito grande, ficaria aí com uns 30, 40 minutos. Então a gente vai dividir em alguns tópicos. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu vou estar lendo para que você entenda, né? O tema desse vídeo é suicídio e não dá para falar de suicídio sem falar de algumas coisas que a gente vai dividir em 4, 5 vídeos de no máximo 10 minutos para você poder nos acompanhar. Não dá para falar de suicídio sem falar de existência, sem falar de destino, sem falar de propósito, identidade, emoções. Então a gente vai gravar vídeos com esses temas, associando ao tema suicídio e explicando como isso se encaixa numa realidade de alguém que pensa em cometer suicídio ou está prestes a cometer suicídio. A grande pergunta que a gente deve se fazer diante de um tema como esse é: o que leva uma pessoa, alguém, a querer suicidar-se? E quando você começa a pensar nisso, né? O que leva alguém a querer tirar a própria vida? O que leva alguém a querer acabar com a sua existência? E as razões podem ser múltiplas. Elas podem ser cultural, notei aqui, né? Por incrível que pareça, pode ser uma razão cultural, como no Japão, por exemplo, que é o líder no índice de suicídio, é o número 1 no mundo, onde a vergonha, o fracasso, a derrota é menos doloroso que o suicídio. Isso é uma cultura que é herdada dos samurais, né, que quando estavam em guerra, eles prestes a morrer, se eles vissem que iam ser derrotados, para que o inimigo não os matasse, eles se matavam para que não sofria a vergonha da derrota. Isso se tornou uma cultura, uma fortaleza mental de cunho cultural. E os jovens, quando não conseguem passar na universidade, quando eles não conseguem alcançar o padrão de vida com o tempo que eles estabeleceram, com a meta que eles estabeleceram, eles acabam cometendo suicídio. Isso é uma realidade no Japão. E mudar uma fortaleza cultural como essa em um lugar onde a cultura do suicídio é algo tão forte, é muito desafiador. Só mesmo o príncipe da vida, o autor da vida, para ajustar todas as coisas. Outros motivos que a gente pode contar que podem ser a causa de alguém querer suicidar-se, um deles, um dos maiores, é sem dúvida a depressão, que hoje, na maioria dos casos, inclusive dentro da igreja, inclusive entre pastores, a depressão é uma causa de suicídio. Quando a pessoa fica depressiva, o ânimo se vai, o desejo de viver vai embora, a vontade de existir se vai. E eu tenho acompanhado algumas pessoas depressivas e cuidado delas, e 90% dos casos o suicídio é uma oportunidade de escape na mente de alguém que está sentindo uma dor que não é física, mas é a dor da alma. E talvez você não entenda, mas a dor da alma é muito mais dolorosa que a dor do corpo. Porque a dor do corpo, se você está sentindo uma dor no corpo, eu já fiz isso, né? Nem todo mundo tem coragem de fazer, mas eu já sentindo dor de dente, indo ao dentista e não tomar as anestesias não terem efeito, e eu dizer para o dentista: eu quero que você arranque a si mesmo, porque eu não aguento mais sentir essa dor.
Então o desespero era tão grande que eu tive essa experiência horrível de ter um dente extraído sem anestesia. Foram 4 anestesias, não pegou nenhuma. E eu chorei ali, segurei a dor e o dente se foi, porque eu queria me livrar da dor. Eu não queria me livrar do dente. O dente foi o meio que eu considerava o elo entre a dor que eu estava sentindo. Então eu me livrei. Com a dor da alma não é diferente. Quando a gente lê os relatos das pessoas que se mataram em depressão, a gente pergunta como pode uma pessoa fazer isso, mas existem dores que não podem ser expressadas em palavras. E às vezes a dor da alma num período depressivo ela é tão forte, que a sugestão maligna, 90% dos casos, a sugestão maligna é a sugestão até do próprio inconsciente da pessoa. E aí Satanás se aproveita. Eu não quero descartar a possibilidade de que haja um desejo maligno de que a pessoa tire a própria vida, porque o interesse de Satanás é a eternidade. Ele quer que a pessoa se perca para sempre, porque ele está perdido para sempre. Isso é uma realidade. Nós não podemos ignorar a realidade bíblica. Então, aquela sugestão vem como uma voz em primeira pessoa, né? Se livre dessa dor. Se eu me livrar dessa dor, se eu me matar, tudo isso vai acabar. Vai ser como dormir e acordar no outro dia sem dor. Essas são as expressões que eu ouço quando eu converso com pessoas que tentaram, não conseguiram, ou que têm essa, não vou dizer vontade, esse ato desesperado, esse desejo desesperado de se livrar da dor da alma, de se livrar daquela dor que não é física, mas que atinge as emoções, o coração, o bem-estar, o comportamento. E se você está perto de alguém assim, se você anda ou tem alguém assim na sua família, a melhor coisa a se fazer não é julgar. A melhor coisa a se fazer é abraçar, é amar, é mostrar para a pessoa que ela tem realmente valor, independente do que ela possa produzir. Porque nós vivemos em um mundo onde nós somos considerados pessoas necessárias nessa existência e nesse mundo pela produtividade que temos. Se nós não produzimos nada, não devemos ser amados, não devemos ser reconhecidos, nem tampouco devemos ser protegidos. Isso é uma mentira satânica. Por isso que amar a quem está perto de você, alguém que está depressivo, talvez você não entenda a dor dessa pessoa, porque você não está sentindo a dor na proporção que ela está sentindo. Mas quem sente sabe que é extremamente elevada, que não dá para descrever em palavras, que não dá para colocar para fora, verbalizar, por mais que tente. Então, só existe um remédio para a dor da alma, que é o poder curador do Espírito Santo. Os remédios amenizam, eles alteram o estado de ânimo, mas aquilo que está lá dentro às vezes permanece. Então a depressão é uma das causas que tem, né? Inclusive hoje entre cristãos, entre pastores. Você falou, o pastor se matou. E querido, o pastor também é humano. Não adianta a gente querer desenhar que o homem de Deus é só de Deus. Ele é homem antes de ser de Deus. A mulher é mulher antes de ser de Deus. E às vezes por não saber discernir bem os anseios da alma, as expectativas, ou até mesmo não administrar bem os problemas que tem dentro da igreja, pastor principalmente, que é full time, né? Pastor não é pastor quando está no culto. Estou falando do pastor de verdade, do pastor verdadeiro. Ele é pastor a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, às vezes não saber lidar com os problemas, né? A unção nos respalda, nos capacita para funcionar. E nós precisamos aprender a usar essa unção também para nos curar e não deixar que as decepções, as angústias, o abandono, às vezes a ingratidão de algumas pessoas que caminham com alguns pastores, lembrar que Jesus também foi rejeitado, que ele também teve ingratidão, que ele também foi traído por alguém do seu ciclo mais próximo, um amigo. Então, às vezes os pastores não conseguem administrar isso e começam a ter uma ótica errada em relação a si mesmo, a Deus, e essa sensação de perda começa a gerar um desespero que pode, em muitas vezes, causar a morte da pessoa por meio do suicídio. Então, com certeza o suicídio é visto porque um pratica como uma saída, um alívio para a dor que está na alma, uma porta de escape. Só lendo aqui uma anotação que eu fiz para não me perder no que eu quero falar. Mas a dor verdadeira fica para quem ficou. Para quem está aqui perto e fazia parte da vida de quem se suicidou, né? Começam a surgir questionamentos,
O que é que eu poderia ter feito? Será que a pessoa se arrependeu antes da morte? Por que Deus não impediu isso? Esses são questionamentos que quem perdeu um ente querido, um filho, uma esposa, um marido, um irmão, que se suicidou faz. A gente que fica com aqueles questionamentos. O que eu poderia ter feito para ter impedido? Às vezes você não poderia ter feito nada. O que Deus poderia ter feito para impedir? Deus poderia ter intervido? Poderia. Mas existe algo muito interessante. O Senhor nos deu o direito de escolha. E, infelizmente, até em momentos como esse, a escolha soberana permanece e é nossa. Então, não adianta ficar procurando culpados. Não adianta querer ficar procurando motivos ou trazer esse sofrimento como algo permanente, porque pode desencadear também uma depressão. O luto tem um ciclo, e no ciclo do luto muita gente entra no estado depressivo e a vontade de morrer vem, porque perdeu alguém de uma maneira trágica e por aí vai. Então eu quero falar nesse vídeo para pessoas que já perderam alguém dessa maneira trágica, você que está me ouvindo e já perdeu, para pessoas que estão pensando em se suicidar, você que está aí e talvez está pensando em tirar a própria vida, dizendo não tem mais jeito, para mim acabou. E para pessoas que já tentaram e foram resgatadas por Deus. E aí a ideia é que esse vídeo tenha, no máximo, estourando 15 minutos, eu já estou com 11 minutos, então deixa eu adiantar. E aí quero falar para você que eu já tentei suicídio, isso mesmo. E o pior, né, quando eu tentei suicídio eu tinha 15 anos de idade. Eu não conhecia o Senhor, e com 15 anos de idade, né, quais são os motivos que alguém com a idade tão tenra pode querer se matar? Bom, por incrível que pareça, com tão pouca idade, a vida para mim já não fazia mais sentido, porque eu me envolvi de uma maneira com algumas situações, circunstâncias, rejeições, problemas que eu achava que não tinham solução. Eu achava que a minha vida acabava ali, que a minha vida não seguiria a partir dali. Então eu tentei 2 ou 3 vezes, não me recordo, tirar a própria vida com arma de fogo, e em todas as vezes o livramento de Deus aconteceu, fazendo roleta russa, né? E quando não disparava a arma, eu dizia, então é porque Deus não quer que eu morra. E então, logo em seguida, semanas, meses depois, eu encontrei Jesus e minha vida mudou de sentido completamente. Eu comecei a entender o que eu quero falar para você hoje, porque o tema, apesar de ser suicídio, o subtema dessa primeira ministração é existência. Porque, o que é existência? Né? E aí vem algumas perguntas que eu quero responder aqui. Quem não compreende o porquê da existência não verá um motivo para viver. Então, existir, né, é muito mais do que respirar. O que a Bíblia fala sobre a minha existência, a sua existência? A Bíblia é o livro da vida, é o livro de Deus. É o livro escrito para dar sentido e norte à nossa existência. Existir não é só respirar, não é só nascer, não é só seguir o ciclo que a gente conhece como ciclo da evolução, nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Não é. A existência, ela, em Deus, a Bíblia vai falar da nossa existência de forma particular. O Salmo 139, versículo 16, vai dizer que antes mesmo de você pensar em nascer, antes mesmo de sua mãe desejar você, porque talvez o motivo de você não querer viver é achar que você não foi desejado, que você é um acidente, que você é resultado do acaso, que a sua existência acabou porque você perdeu o emprego, mas você não é aquilo que você produz, você é mais que isso. Que o casamento de anos acabou e por isso você não tem mais como encontrar outro alguém, ou você nem quer, mas a sua vida dedicada tanto tempo a uma pessoa e hoje isso se foi. Vimos agora recentemente o caso da blogueira que foi abandonada no altar e casou-se sozinha no ato de querer mostrar que estava bem e dias depois tirou a própria vida, num ato de dor que nós não sabemos, jamais entenderemos. Então o que a Bíblia fala sobre a minha existência? A Bíblia vai dizer que Deus tem todos os meus dias, que Deus viu você no ventre da sua mãe, quando você nem sequer pensava em existir, quando você nem sequer pensava em ter forma, e Ele escreveu uma história para você. E eu tenho certeza, não posso duvidar disso, de que a história que Ele escreveu para você não termina com uma morte trágica, de maneira como o suicídio é. Pelo contrário, mortes trágicas podem até entrar nesse percurso da vida, como o martírio e outras situações que alguns irmãos sofreram por amor a Deus, por amor à igreja.
mas não é o plano de Deus que alguém viole a sua própria vida e saia desse mundo sem ter um propósito, porque é muito mais importante do que existir. Aí você vai entender que a sua existência tem significado pela maneira como você será lembrado. Então, se você quer ser lembrado de verdade como alguém que teve um significado, entenda que o suicídio não é o caminho melhor para que isso aconteça. Então, o que a Bíblia fala da minha existência? A Bíblia fala, da minha existência. O que é existir? É apenas respirar, ir e vir? Não. O que faz a existência de alguém ter sentido? E aí a gente vai começar a pensar isso. Existir não é apenas acordar, dormir, comer. Não. Isso não é existir. Isso muitas vezes vai te levar a desistir. É interessante essa palavra, preste atenção nessa palavra, porque o suicídio é uma desistência da vida. E aí essa palavra desistir, você pode converter ela para deixar de existir. É quando alguém já desistiu de viver, é quando alguém já desistiu de sonhar, é quando alguém já desistiu de amar, é quando alguém já desistiu de pensar, de tentar. E eu quero dizer para você nessa hora, você que está me assistindo, se você está pensando em suicídio, troque a palavra desistir pela palavra existir. Talvez você diga, pastor, a minha existência perdeu o sentido. A grande pergunta é, perdeu o sentido por quê? E aí quando você vai analisar, na maioria das vezes, e aí a gente já passou o nosso tempo de 15 minutos, vamos lá. Deus está falando, com certeza você vai ser abençoado. Muitas vezes a desistência veio porque um fracasso chegou, porque uma decepção aconteceu, uma perda inesperada. Mas a vida não se resume a ter e não ter, a possuir e não possuir, a estar perto ou estar longe. A vida se resume e tem significado quando nós temos um propósito. E esse propósito não envolve só a nós. Na nossa terapia com aqueles que estavam em depressão e tentando suicídio no nosso Ministério Radicais Sobrenaturais, nós pegávamos essas pessoas e levávamos conosco as nossas ações missionárias em orfanatos, em asilos, em hospitais do câncer, onde nós estávamos vendo ali pessoas à beira da morte, lutando pela vida. Pessoas que queriam mais um dia de vida. E é interessante o choque de realidade que alguns dos amados que iam conosco, que estavam pensando em suicídio, tinham. Eles voltavam dali com a nova visão da vida. No outro dia voltava tudo, claro. Por quê? Porque aquela foi uma ação isolada em favor da vida. Mas quando aquelas pessoas começavam a ser envolvidas em projetos maiores e elas começavam a perceber que se você morrer, não vai haver apenas um prejuízo pessoal, vai haver um prejuízo existencial, porque existem pessoas no propósito, no destino de Deus, que estão no seu caminho, que vão cruzar a sua rota. Você não foi criado por Deus para existir somente. Você foi criado por Deus para cumprir um propósito. Para a gente terminar com 20 minutos, né? O que o sucesso e o fracasso tem a ver com a minha existência? A gente está vivendo em uma sociedade que tem vivido muito essa perspectiva de que você só é uma pessoa vencedora se você realizar todos os seus sonhos. E eu quero te dar uma notícia que eu quero que você entenda de maneira correta. Os sonhos nem sempre se realizarão da maneira que a gente espera ou nem se realizarão. Mas a grande graça da vida não é conquistar apenas, é saber lidar com as perdas e com os danos quando eles chegam. Então muitas vezes vai vir um fracasso. Se você for olhar a vida das pessoas de sucesso, todas elas tiveram fracasso, porque o fracasso e a superação estão estritamente ligados. Todos os vitoriosos não são pessoas que nunca perderam, não são pessoas que nunca falharam, nunca fracassaram, são pessoas que recomeçaram. E Deus está te dando a oportunidade a cada manhã. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20, vai dizer que todas as manhãs a misericórdia, o amor de Deus se renova sobre a sua vida. E para a gente terminar, o que os meus desejos e sentimentos têm a ver com a minha existência? Aprenda algo. Os teus desejos não definem a tua existência. Os teus desejos são um reflexo das tuas carências, das tuas necessidades, daquilo que você projeta e muitas vezes não alcança porque é uma projeção ideal. E as nossas projeções ideais, elas vão sempre gerar uma frustração em nosso coração. Mas quando você projeta em Deus, quando você faz uma projeção em Deus, você vai descobrir, olhando para a vida daquele que esteve aqui na terra, que conhece a dor. Jesus é chamado de homem de dores. Ele conhece a dor. E por conhecer a dor, quando você olha para a vida de Jesus, você vai ver que ele foi traído pelos seus amigos, ele foi abandonado por aqueles que ele amava, ele esteve em vergonha e dor. Mas tudo isso fez com que Jesus entendesse
o propósito do Pai para a vida dele. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Quero terminar aqui para não ficar muito extenso, já foi 20 minutos. O assunto é longo e a gente vai dividir em outros vídeos. No nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre destino e propósito, para você entender. Depois identidade e emoções. A gente vai dividir em 3 vídeos de 20 minutos, vamos colocar aí para a gente ter um tempo bom. Então pensa bem, você que está me ouvindo aí, houve aqui um corte, meu despertador aqui entrou na hora da gravação. Então, para a gente encerrar, você que está me ouvindo, que está pensando em suicidar-se, a sua existência é muito mais do que apenas respirar. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Não acabou ainda não, não acabou não. Você está pensando que acabou? Não acabou. Deus vai te tirar desse fundo de poço e vai colocar você em um lugar onde você vai transformar essa dor que hoje aflige a tua alma, esse sofrimento que te levou para o fundo do poço, em uma corda para puxar as pessoas. Lembra-se da corda, sabe a corda? A corda pode servir para se enforcar, mas ela também pode servir para resgatar. Eu quero declarar que essa dor vai ser tua corda. A dor que hoje tem afligido a tua alma com ideias de suicídio vai ser como uma corda. Você não vai usar essa dor para tirar a sua vida. Você vai usar essa dor e ela vai passar, porque Deus vai entrar com o bálsamo e vai curar a tua alma. Você vai usar essa dor para resgatar vidas. Lembra isso? A corda, sabe aquela corda que às vezes o inimigo diz, tira a própria vida. Ela pode ser usada para resgatar alguém e Deus te criou para ser um instrumento para resgatar outras vidas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Que Deus te cerque de pessoas que expressem o seu valor e o teu amor. Compartilhe esse vídeo. Abençoa pessoas. Deus é contigo. Shalom, shalom.